Fala pessoal, tudo bem? Continuação aí da nossa aula anterior. Estou compartilhando aqui a minha tela, já vai abrir para vocês. Então, como eu me estendi um pouquinho na correção do exercício anterior, né? Continuando, agora a gente vai fazer as operações aí do mês de novembro, ok? Então, a gente segue no mesmo exercício, tá? Eu já tinha começado a explicar, então aqui eu vou fazer esse passo a passo completo para vocês poderem ter a correção aí já esse final de semana. Então, depois eu vou disponibilizar também esse arquivo completo, para vocês poderem conferir lançamento a lançamento, identificarem aí para ver se tem alguma divergência. Então, a gente parou no fechamento do balanço patrimonial e da DRE de outubro, e aí começaríamos então com o livro diário do mês de novembro, junto com o Razão, junto com as operações do balancete também, tá? Então, eu tinha comentado um pouquinho sobre o pagamento das despesas fixas. Esse vai ser um vídeo um pouquinho mais rápido, mas aí, eventualmente, se surgir alguns detalhes, eu vou comentando. O pagamento das despesas fixas, igual eu falei anteriormente, ele depende de uma interpretação de vocês, né? Então, eu tenho que sempre lembrar, se eu assumir a obrigação, eu tenho que ir pagando ela. Se ela é recorrente mês a mês, se ela pula um mês, se ela tem variação de valor, qualquer coisa assim, eu dependo dessas informações. Então, perdão, é muito importante que a gente tenha um controle contábil muito ligado, muito próximo ao financeiro das empresas, né? Geralmente a empresa tem lá o seu administrativo e vai fazer esse controle dessa movimentação do caixa, do banco e tal. E você precisa dessas informações para fazer a contabilidade, junto com o movimento do livro fiscal, que são as notas de entrada e saída. Então é tudo uma coisa só. Só que na prática, como ficaria tudo para muita coisa para uma pessoa só fazer, é interessante que isso seja dividido, né? Então você tem lá o financeiro da empresa, você tem o sócio que decide as coisas, você tem o contador que revise as informações, você tem o auxiliar contábil que vai fazer os lançamentos da contabilidade, você tem o auxiliar fiscal, né, ou enfim, né, o supervisor fiscal ali que vai fazer os lançamentos do livro fiscal, apuração do imposto e tal. Então, o que o fiscal apura, o contábil vai lançar. E esse contábil vai lançar também o pagamento do financeiro. Então, ele vai interligar todas essas partes para que possa ser feita uma demonstração contábil que reflita, de fato, o que é a situação patrimonial, o que é a situação econômica, né, econômico-financeira da entidade. Então, aqui no pagamento das despesas, a gente está fazendo como se fosse um lançamento antes dessa compra de mercadoria. Né? Por quê? Porque as despesas foram assumidas no mês passado, na competência anterior, e foram destinadas a serem pagas no dia 10. Então, eu falei um pouquinho, só para relembrar, débito, a obrigação, né, fornecedores, combustível, aqui que eu não tinha colocado, mas seria o a pagar, alimentação, a pagar, energia a pagar. Todas aquelas contas que você utilizou anteriormente são as mesmas que a gente vai debitar aqui, né, para diminuir essas obrigações, ou seja, dizer que a gente pagou. E o crédito vai ser o banco, no valor cheio ou aquela divisão, igual eu expliquei para vocês na aula passada. Então, debito combustível a pagar, credito banco. Debito alimentação a pagar, credito banco. Dependendo de como vem o extrato, dependendo de como você se organiza, isso vai acabar gerando a mesma informação. Né? Isso depende muito de contador para contador, o controle que é feito. O pagamento do ICMS em relação ao mês anterior vai ser o mesmo princípio. Então, a gente vai debitar o valor que ficou a pagar, que era os 935, e creditar o banco nesse mesmo montante. A parcela do imóvel, que eu acabei não comentando, é interessante a gente observar, como é que eu chego primeiro no valor, certo? Então, lembra que a gente ficou com uma obrigação, só para relembrar aqui rapidinho, a gente vai olhar o balanço do mês anterior. Então, aqui a gente tinha todas as obrigações, né? O ICMS, as despesas fixas do mês e o valor do imóvel a pagar, que ficou R$ 22.500. No mês de novembro, a gente vai pagar a primeira parcela. Então, o raciocínio que eu fiz aqui é o seguinte, a gente vai considerar esses R$ 22.500, que seria o valor da conta cheia, dividido em quantas parcelas ficaram, que seriam 12. Então, nesse mês, a gente vai pagar 1.875. Certo? Seria a parcela 1 de 12. Em dezembro, paga a segunda parcela, mais 1.875. Isso vai fazer com que o razonete, a gente já vai ver, ele vai diminuindo. Né? Então, ele tem um saldo anterior, aí você vai debitando, ele vai reduzindo, reduzindo, até que um momento essa obrigação vai ser paga e quitada de acordo com o que foi combinado. Tá? Então, observa bem esse lançamento, confere o razonete para ver depois se ele vai ficar igual aqui, para a gente ter controle dessas informações, porque isso é muito importante. Então, você vai reduzindo a obrigação lá no passivo e o balanço vai atualizando. E aí, o sócio, ele consegue ver, bom, então eu assumi uma obrigação em, sei lá, 60 parcelas. Você já pagou 10, ele vai ver que aquele valor ele vai sendo reduzido. E isso influencia muito depois nas análises, no processo de tomada de decisão. Então, o débito dessas parcelas, dessas obrigações, corretamente, princípio da competência, né, seguindo ali a ordem,
vai influenciar diretamente a análise do balanço posteriormente. E aí, feito o pagamento das despesas, do ICMS e da parcela do imóvel, que seriam todas as obrigações que a gente assumiu, é importante que vocês observem, dentro desse raciocínio aqui, as operações do mês de novembro. E aí recomeça tudo de novo. Né? Então, como só tem compra e venda de mercadoria especificamente, a gente repete os mesmos lançamentos anteriormente feitos, né? Com os valores, é claro, do mês. Então, aqui, primeiro uma compra de R$ 1.000, tira o ICMS, que é 17%. Estou seguindo as mesmas fórmulas e vou deixar aqui do lado também a memória de cálculo para vocês poderem conferir, perdão, e poderem aí checar se eventualmente tem algum detalhe que vai chamar mais atenção. Depois na venda, estou seguindo a mesma numeração aqui, igual eu falei para vocês, pode fazer contínuo, pode recomeçar no lançamento 1, o que fica mais fácil para vocês. Eu sigo porque daí eu sei que os lançamentos do número 26 para frente são todos do mês de novembro, né? Então fica mais fácil depois olhar no razonete e ter um controle disso. A venda, então, da mercadoria, o valor à vista, deixa eu até confirmar aqui se foram todos à vista, né? Venda à vista e venda à vista também, beleza. Então, a gente tem a receita com venda de mercadoria, o valor do CMV, que é baseado no cálculo que a gente aprendeu, né, também anteriormente, de acordo com a quantidade, de acordo com o método de controle de estoque. Então, aqui, inclusive, nessa planilha, no finalzinho dela, vocês vão ter uma planilha do controle de estoque relativo a outubro, e aqui embaixo a gente vai ter uma de novembro, tá? Eu fiz questão de deixar separado, mas vocês poderiam fazer tudo numa só. Porque a ideia, na verdade, é que o controle de estoque ele seja do ano todo. Então, aí não tem problema você fazer tudo junto. Só que tem que ser por dia, né? Você precisa dessa informação apurada, porque o lançamento contábil não é feito no ano todo. Nesse caso, no nosso exercício, mais uma vez. Então, mês a mês, você precisa do valor do CMV, porque ele é uma despesa, e ele é uma conta de despesa que influencia o resultado da apuração do mês de outubro e da apuração também do mês de novembro, tá? Então, aqui, só reforçando, como é que eu achei o valor se eu não tenho quantidade, né? Eu lancei uma única unidade. Então, uma unidade comprada a R$830, uma única unidade vendida, eu tenho um custo de mercadoria vendida de R$830 também, que está em vermelhinho aqui na coluna das saídas. Lembra sempre desse detalhe. Professor, e a receita? Onde é que ela vai nessa planilha, nessa tabela de controle de estoque? Ela não vai. A planilha de controle de estoque serve apenas para que a gente saiba 3 ou 4 coisas, né? Mas nenhuma dessas coisas é a nossa receita com venda de mercadoria, tá? Então tem que lembrar desse detalhe, porque às vezes o pessoal confunde essa parte, esquece esse detalhe e acaba se confundindo aqui nos resultados. Primeira informação que ela nos dá, o estoque inicial, que é o estoque anterior, né? O último dia da planilha vai ser o nosso estoque inicial. O volume de compras, que é justamente a coluna de entradas, que é essa que eu estou mostrando para vocês aqui. Saídas, que vai nos informar o custo da mercadoria vendida, e o saldo final do estoque, que seriam os 4 elementos, né? Então, toda a movimentação do razonete do estoque está aqui dentro. Só que ela está de uma maneira separada que a gente possa ter acesso a uma informação mais específica, sem precisar ficar fazendo a conta todas as vezes. Continuando aí, então, o lançamento do CMV e o estoque são os mesmos, né? A gente debita um e credita o outro, respectivamente, a fim de que saia do estoque, ou seja, crédito numa conta de natureza devedora, ou seja, uma conta do ativo, crédito estoque, significa que está saindo, está diminuindo esta conta. E o débito na despesa para aumentar o valor da despesa, respectivamente. Aqui no CMV, né, especificamente. O caso aqui do ICMS sobre a venda permanece o mesmo raciocínio, as vendas continuam com as mesmas alíquotas, então 17%, quanto que eu tenho que pagar? De acordo com o valor da venda, ok? Totalizando 782, e depois o abatimento, que é o crédito originado lá da compra, né? Então, de onde que vem esses R$170? Ele vem justamente da nossa compra imediatamente anterior. É essa daqui que a gente fez a separação. Então, esse ICMS a recuperar, como eu falei na aula passada, tem que ser o mesmo desse ICMS a recuperar aqui. Tá? Então, toma bastante cuidado com essas nomenclaturas, observa bem com calma quem debita, quem acredita, quando debita, quando acredita, porque a gente às vezes tem algumas dificuldades nesse sentido, né? Em seguida, no dia 16, a gente vai ter então outras operações de compra e venda, e aí depois as operações das despesas, né, já fechando o seguinte mês. Então, compra e venda, a gente vai lançar de acordo com o valor da operação, é R$ 1.500 que eu estou pagando, tem 17% de ICMS, eu vou aproveitar esse crédito. A venda, a gente está vendendo por 4.800, o valor do CMV, de acordo com a compra, o valor da despesa, de acordo com o cálculo,
e o abatimento de acordo com o crédito do ICMS também. Chegou o final do mês de novembro, lembra de lançar a depreciação. E aí, é importante que vocês lancem a depreciação especificamente no valor desse mês. Então, a depreciação de outubro já foi lançada, tanto a despesa quanto a acumulada de outubro. O que a gente vai fazer agora? A gente repete o modelo do lançamento, débito e crédito, e repete os valores. E repete, sem somar eles aqui. Quem é que vai somar? Vai ser o razonete, o balancete e o balanço patrimonial, respectivamente. Mas isso é importante porque a despesa de outubro foi de R$350, essa continha aqui que eu estou me referindo, ó. Percebe? Ela é o mesmo valor todos os meses. Por isso a gente chama de método linear, né? Eu falei um pouquinho sobre isso naquela aula. Então eu tenho ali uma continuidade desse valor e ele tem que ser todos os meses o mesmo. Senão aquela regra que a gente adotou lá, pegar os 12 mil, que é o valor do veículo, dividir por 60 meses, já não vai funcionar, tá? Então o método que você escolhe, ele influencia o resultado que você está aplicando na informação. Aí depois a gente tem as despesas fixas do mês, né? O mesmo princípio, débito, despesa, crédito, a continha a pagar, fornecedores aqui eu estou chamando, né? Pode ser posto de combustível, pode ser supermercado, pode ser energia, aquilo que fica mais fácil de vocês memorizarem, desde que guarde relação com aquilo que é a essência da despesa. Né? E que as despesas sejam lançadas separadamente, como eu estou fazendo aqui. Então aqui o valor da despesa com combustível foi de 400, baseando-se neste valor aqui, tá bom? Então, cuida que, eventualmente, dentro de um mês ou de outro, eu posso ter uma variação de valor. Né? Então, eu vou ter uma despesa de combustível de R$300 no mês, depois de 200 no outro, depois de 400 no outro. Ela é fixa, como a gente chama, pelo sentido de recorrência. Mas o valor, ele pode variar, sim. Então, esse valor, ele precisa ser lançado conforme o que foi apresentado. Então, imagina, né? O professor não trouxe aqui, mas imagina que você tem uma nota fiscal, que o posto emitiu lá com os comprovantes, né? Falou, ó, dia tal abasteceu tanto, outro dia abasteceu mais tanto, e aí somando tudo deu R$400. Aí você vai pegar essa nota, vai lançar na contabilidade, vai lançar no livro fiscal. No mês seguinte, o financeiro vai fazer o pagamento dessa conta. Beleza? Todas as despesas aqui, então, elencadas, a gente chega, por fim, à apuração do resultado do exercício. Né? Crédito, as receitas, débito, as receitas para zerar o razonete da receita, crédito, a RE, para manter no lado credor. Né? Então, a apuração do resultado justamente para avaliar. Agora eu vou juntar 9.400 de receita menos 2.075 do CMV. De onde que vem esse 2.075? Ele vai vir tanto daqui, tá? Dentro da nossa planilhinha. Então, observa, o primeiro CMV foi de 830, o segundo CMV foi de 1.830 mais 1.245. Tá? Então, a soma desse controle de estoque tem que ser o mesmo que você lançou lá no livro diário. Por isso que eles são feitos assim paralelamente. Né? A gente faz um, depois faz o outro, e vai tudo se ajustando. 2.075, que é o valor da soma dos dois. Né? Aqui eu estou somando direto no Excel. A despesa com depreciação somente é do mês. Então, observa. Mês de outubro, quanto foi a despesa de depreciação? 350. Mês de novembro, quanto que vai ser a despesa com depreciação? Também 350. De novo, repete. Todos os meses durante a vida útil daquele imóvel, durante a vida útil daquele veículo, de acordo com os valores que a gente tem de cada um. A soma dos dois dá o valor da despesa total do mês. Então, se eu tivesse comprado aqui, por exemplo, mais um veículo, eu ia ter 2 veículos mais o imóvel. Então, despesa de um veículo, mais a despesa do outro veículo, mais a despesa do outro imóvel, do imóvel que a gente já tinha, vai somar, portanto, o valor da minha despesa com depreciação no fechamento do mês. Despesa com ICMS, o valor das duas vendas, né? A gente calculou uma a uma, então fica mais fácil até de verificar, somando aí 1.598. As despesas fixas ficaram também de novo em R$1.000, né? Coincidentemente, tá? Não tem relação direta, é só a soma delas aqui mesmo, mas é porque houve uma variação de um para mais e o outro para menos, né? Então, de certa forma, acabou ficando o mesmo valor. E o lucro a gente vai achar ele no próprio razonete, né? Então, como é que eu descubro esse valor de 4.377? Vamos lá. Já eu falo dos outros razonetes aqui. Mas a apuração do resultado, ela depende dessa comparação. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Aqui eu tenho a coluna das receitas, né? O razonete da apuração do resultado serve exatamente para isso. E a coluna das despesas, tá? É claro que aqui eu já lancei, né, verificando os valores aí, calculando, mas o princípio eu vou chegar, fiz todo o lançamento, trouxe tudo, perdão, para minha apuração do resultado.
9.400 de receita, tudo que eu recebi aí dos meus clientes, menos o 275, menos o 350, menos a despesa com o ICMS, vai acompanhando aí, menos 400 do combustível, menos 250, menos 300 da energia, menos R$ 50. Então, chegou a 4.377. Aí aqui tem um detalhe interessante. Você vai debitar esse valor dentro da sua RE, percebem? Fazendo com que esse razonete fique com o saldo final zerado. Aí você sabe que acabou a apuração do resultado. E na linha ou no razonete do lucro, você vai ter um saldo anterior, que é o que a gente apurou no mês de outubro, vai lançar o saldo do mês de novembro, que é esse que a gente colocou aqui agora, e vai somar, portanto, os dois, o desse mês com o do mês passado, ou do mês passado com o desse mês, certo? Então, o seu balanço patrimonial tem que ficar com esse saldo final aqui no segundo mês. Por isso que eu falei para vocês que o lucro, ele obrigatoriamente tem que ser diferente quando a gente tem mais de uma competência sendo apurada, né? Então, no mês de novembro, bateu certinho. O lucro do mês de outubro foi o lucro que foi para o balanço. O lucro do mês de novembro é um lucro somado com o mês de outubro para ir no balanço patrimonial, conforme o razonete já demonstra. Por isso, inclusive, que a gente está usando essa expressão lucros acumulados. E na prática, na verdade, o ideal é que esse lucro ele seja distribuído para o sócio, né? Seja pago efetivamente, ou enfim, seja feito alguma coisa com esse lucro. A empresa não fica guardando o resultado, guardando o lucro, ela reinveste, ela adota algum critério, cria uma reserva, algo nesse sentido. Mas aqui para nós é só para entender a dinâmica mesmo. Fechou o livro diário, você vai passar para o livro razão. Aí alguns conceitos importantes quando a gente faz duas competências, né? 2 meses. Saldo anterior em todas as contas, exceto a receita e despesa, que a gente já sabe que zerou. Se fosse ter saldo anterior, seria zero. Mas a regra aqui é que elas não tenham saldo anterior, né? Então, a ideia é que se zerou, elas podem recomeçar, de fato, já com esse valor inicial, sem movimentação, sem condições anteriores prévias destacadas. Professor, mas eu vou zerar o meu resultado somente em dezembro. Então, eu fiz janeiro, fevereiro, março, abril, o ano inteiro. É claro que aí o valor no razonete, na hora que você tirar o razão lá no seu sistema, ele vai acumular. Vai ter vários créditos e vários débitos de acordo com a conta. Não tem problema, desde que no zeramento de um ano para o outro, aquilo não passe. Né? Então, a receita não, de 2022 não vai ser misturada com a receita ou confundida com a receita de 2023. Isso leva a um critério relevante, tá? Porque pode causar distorções nas demonstrações contábeis, tanto no balanço quanto na DRE. Então, por exemplo, o banco, ele acumula o saldo? Sim. Imagina, né? Você guarda o seu dinheiro na sua conta bancária e, sei lá, dia 31 de dezembro ele some de lá. Você ia querer cobrar, você ia querer saber para onde ele foi. Então, ele é um direito seu. Você tem esse dinheiro lá. E aí ele permanece com saldo enquanto você está movimentando. Para a conta da empresa, não é diferente. Ele vai acumulando, vai diminuindo, aumentando, tendo a sua movimentação normalmente. Então, o que eu fiz aqui foi, primeiro, considerar o saldo anterior, tá? Aí eu expliquei para vocês brevemente, né? Vocês podem escrever SA no sentido de saldo anterior, ou vocês podem escrever a expressão completa. O fundamental é que isso seja separado, que você não esqueça de trazer esse saldo anterior. Então, aqui ele vai somar dentro do movimento a débito, né? Dentro desse conjunto de valores que a gente tem aqui. E aí isso vai ser demonstrado no balancete que a gente vai ver já já. Movimento a crédito, um menos o outro igual ao saldo final. Então, eu tinha 371, entrou mais esses 9 mil e pouco aqui, e saiu 6 mil e pouco. Quanto que eu fico de saldo final? É esse valor do saldo final que eu vou jogar no meu balanço patrimonial. E, por consequência, também no balancete, enfim, em todas as demonstrações que eu estiver efetuando. Aqui o capital social integralizado eu deixei, mas nem precisaria. Ele tem saldo anterior, não ficou mais nada a integralizar, então é uma conta que, na verdade, ela não vai mais ter movimentação. Só se algum dia entrar um sócio e prometer integralizar mais 100 mil reais. Aí beleza, aí recomeça aquele processo, subscrição, integralização, subscrição, integralização. Como aqui não houve movimentação, eu deixei só para vocês verem como ficaria. O importante é que, se ela aparece no balanço, ela tem que aparecer com saldo correto. Então, eu não posso chegar aqui, por exemplo, e apresentar uma informação de que teria um capital social a integralizar de 400 mil reais. Eu teria que ter isso se entrou um novo sócio, mais 2 sócios, por exemplo, como a gente fez no exercício passado. Como não entrou ninguém, não saiu ninguém, não teve modificação, permanece do jeito que estava.
O subscrito, né, que eu comentei para vocês, então, que aqui ele é barra integralizado no nome, né, para significar a mesma coisa, então ele já foi integralizado na sua totalidade, ele tinha um saldo anterior de 400 mil. Aqui, quando fica vazio, é importante vocês observarem, né, que se do outro lado não tem informação, se não houve lançamento, seria, né, como se ele não tivesse valores, então eu considero zero. 400 mil menos zero igual a saldo final de 400 mil. Tá? Então, o princípio é isso. Mesma coisa aqui, por exemplo, do imóvel, né? Saldo anterior 45, aqui é como se tivesse um zero, né, dentro desse razonete. Então, esse menos o zero é igual ao 45 mil novamente. O veículo é o mesmo princípio. E aí, desculpem a voz, né, que eu já falei bastante hoje e resolvi já continuar para não perder o passo aí. O veículo, imóvel e esses outros, essas contas de imobilizado, principalmente, né? O intangível também vai sofrer o mesmo efeito, mas a gente não viu ainda. Mas, em regra, o veículo aqui, por exemplo, ele vai permanecer com o valor de 12 mil até o dia que ele se desgastar completamente, ou ser reavaliado, ou ser vendido, até que aconteça algo com o veículo em si, tá? É muito importante entender isso. Então, a depreciação, ela vem junto, mas ela não muda o valor do razonete. Ela não muda o valor do balanço que está lá na condição daquela conta. Então, o veículo foi comprado por 12, ele vai ficar por 12 o resto da vida dele, enquanto ele existir ali naquela condição. O imóvel, mesmo princípio. Então, percebam que não há movimentação no razonete do veículo e do imóvel porque a gente não comprou, não vendeu, não fez alterações nos seus valores. A depreciação que a gente lançou, ela tem uma conta reservada para ela, para isso, para não alterar o valor original. O caso do estoque, aqui a exemplo, né? Então a gente tinha um saldo anterior de zero, eu não considerei aqui, mas se vocês forem colocar, então seria como se a gente tivesse aqui saldo anterior zero, que a gente comprou e vendeu tudo no mês passado, né? Então comprou e vendeu tudo, sobrou quanto? Zero. Movimentação a crédito e a débito, de acordo com o livro diário. Então, eu comprei 830, aí depois eu dei baixa. Depois eu comprei mais 1.245, depois eu dei baixa nesse estoque. Qual foi o meu saldo final? Zero de novo. Tá? Então, é só para ilustrar aí o raciocínio aqui, né? Linha vazia é como se fosse um zero. O caso do imóvel, que a gente pagou. Então, dentro dessa condição, eu tinha uma obrigação de pagar 22.500. Né? Esse foi o compromisso assumido. Em quantas parcelas? 12 parcelas. Eu paguei a primeira. Quanto foi o valor da primeira parcela? 1.875. Então, o princípio é o saldo anterior, vou passar para cá, dentro do imóvel, né, 22.500, menos a primeira parcela que eu paguei em novembro, 20.625. Então, o razonete aqui já me mostra que essa obrigação está diminuindo. Porque eu fui lá, eu fiz aquele racional, eu creditei o banco, debitei o imóvel a pagar. Quando eu debitei o imóvel a pagar, eu escrevi isso aqui. Né? Eu escrevi este lançamento de pagamento aqui que eu estou circulando agora. Então, observa bem essa lógica, essa dinâmica que vai acontecer com essa conta, para você perceber. Então, se tivesse vários meses, saldo anterior, pagamento, saldo atualizado, pagamento, saldo atualizado, pagamento, e assim sucessivamente, até que um dia eu vou quitar. Né? Se eu continuar pagando em ordem, tudo certinho, essa obrigação vai deixar de existir. Assim como a gente fez com as outras despesas e obrigações que existiram nos meses. A receita e as despesas, né, tomar aquele cuidado de sempre. Então aqui eu já lancei com o valor zerado, a despesa também, né, os valores no sentido de zeramento de apuração de resultado. Então está aqui o livro diário, depois o crédito final e o débito final de cada uma delas, para vocês poderem observar e perceberem aí os resultados finais. ICMS é recuperar saldo anterior zero. Tá? Então, quando a conta tem saldo anterior zero, colocar ou não colocar, acaba não influenciando matematicamente, né? Ou na própria contabilidade. Eu coloquei aqui nesses dois exemplos só para vocês perceberem a diferença. Então, o ICMS é recuperar. A gente tinha alguma coisa que sobrou de direito para ser utilizado no mês passado? Não. Já o ICMS a pagar, que é uma obrigação, a gente tinha a obrigação de pagar. Então, ele vem com saldo anterior com um valor, que é essa conta daqui. E aí, se você observar, a primeira coisa que a gente faz é pagar essa obrigação. Então, nessa primeira linha, a gente tinha um saldo devedor aqui, um saldo credor, né? Desculpa, devendo pagar ainda para o governo 935, pagamos num dos primeiros lançamentos. E aí depois a gente lança as obrigações do mês de novembro, por exemplo.
né? Poderia ter acontecido, por exemplo, de eu ter uma venda no dia 1º de novembro. Antes mesmo de pagar o que eu estava devendo, eu já estou devendo de novo. Mas isso é um processo à parte. Então, o razonete ele serve exatamente para eu ilustrar essa variação, essa movimentação da conta e ter um histórico detalhado completo. Então, todo o saldo anterior, mais a movimentação, menos a outra movimentação, seja no débito ou no crédito, vai me dar um saldo final. E aí, fazendo essa apuração, eu consigo identificar. A despesa com ICMS sobre vendas está aqui, né? A soma dos dois jogada lá para RE. Esse valor vai lá para RE depois. A despesa com depreciação também, né? Vai para RE. Perdão. E aí, por fim, a gente tem as acumuladas, né? No caso da depreciação aqui do veículo, tinha 200, gastou-se, né? Depreciou-se mais 200, cheguei a um saldo de 400. E aqui, mesma coisa, tinha 150, somando mais 150 desse mês, acumulou-se 300 ao todo. Os fornecedores, então, mesmo princípio do ICMS, eu devia 300, paguei 300. Agora eu fiquei devendo mais 400. Então, saldo final, somente aquilo que eu fiquei devendo. Fornecedor aqui de alimentação, energia, do lado ali, junto com as despesas. Então, observa que a despesa é sempre só a despesa do mês. Só a despesa de novembro, por exemplo, aqui no caso da água. Somente os R$50. Agora, o razonete do fornecedor a pagar da água, né, ou água a pagar, se foi assim que você lançou, ele tem um saldo anterior, tem o pagamento disso. Então, imagina que, por exemplo, eu esqueci de pagar a conta de água. Eu tinha um saldo a pagar, eu não paguei, porque eu esqueci, eu extraviei a conta, não corri atrás, achei que paguei, esqueci e tal. Eu vou ficar o quê? Com o saldo a pagar, mais o saldo a pagar desse mês. Então, o valor do meu razonete vai mostrar isso para mim. Vai falar, opa, tem uma obrigação aqui de 200, 300 reais, que não era esse valor. Né? Então, alguma coisa talvez seja só o lançamento, às vezes o financeiro pagou e o contábil não lançou. Tem várias situações que a gente consegue perceber de acordo com o próprio livro Razão, né? Que é isso, esse controle aqui que eu estou mostrando para vocês. E por fim, eu já comentei um pouquinho a apuração do resultado, né? É mais fácil fazer quando você já tem os movimentos ali lançados nos razonetes, principalmente receita e despesa. E aí, já falei isso para vocês também em sala, vale reforçar aqui. Faz os razonetes na medida do possível com os nomes completos para você se situar, né? Localizar com mais facilidade o que é receita, o que é despesa. E aí joga tudo isso para o balancete. Como? Né? Mais uma vez aqui fazendo aquele raciocínio. Deixa eu tirar essas coisinhas aqui. Aqui já é o mês de novembro, a gente viu na aula passada o mês de outubro. Então, observa, por exemplo, aqui no caso do ativo. Eu trouxe, os saldos anteriores e o balanço, ou balancete nesse caso, está fechando com o mesmo valor que estava antes. Então, o saldo anterior de todas as contas foi lançado conforme estava. O que é o saldo anterior de novembro? É o lançamento do mês de outubro, né? O valor que fechou. Quais são os débitos do mês de novembro? Toda a movimentação daquela conta, por exemplo, do banco, no movimento a débito. Então, vê que eu lancei no banco R$ 9.400. Se você for olhar no razonete, essa informação e essa informação, os 300 mil mais os 9 mil, estão juntos. Então, vamos lá no razonete. Conseguem perceber? Ó? Eles estão juntos na mesma coluna. Só que a gente tem que fazer essa interpretação. Uma coisa é o saldo anterior, outra coisa é o volume de débito, né? O valor que foi lançado a débito. E outra coisa é um subtotal que eu posso apurar. Então, cada um percebe ali e traz uma informação diferente. O valor do crédito com o saldo final. E aí o mesmo princípio para todas as contas. O estoque tinha saldo zerado, teve uma entrada de 2,75, houve uma baixa, né, uma saída de 2,75, ou seja, eu comprei e vendi toda a minha mercadoria, fiquei com saldo final zerado aqui, perfeito. Mesma coisa com o ICMS a recuperar, né, o direito aqui que a gente tem. Desculpem que eu cliquei errado ali. Imobilizado, daí vale comentar também o veículo, saldo anterior 12 mil, que a gente comprou mês passado, não comprou mais nada esse mês, e houve uma baixa, uma continuidade da depreciação. Então, ele já tinha depreciado 200, depreciou mais 200, ele vai ficar agora com um saldo de depreciação de 400 ao todo, né? Somando este com este, essas duas depreciações. Para quê? Para que o efeito do meu balancete, né, ou do meu balanço, olha, eu tinha 56.650 de imobilizado, agora eu fiquei com 56.300, então diminuiu mais um pouco. E assim ele vai diminuindo. Então, se eu não guardar esse dinheiro, se eu não fizer uma reserva de caixa, se eu não entender para que serve a despesa com depreciação, vai chegar um dia que o meu veículo não vai valer mais nada, porque ele já depreciou.
Isso é muito comum com maquinário, com veículo, com equipamento de informática. A empresa não entende essa dinâmica, o contador não explica essa dinâmica, e aí ela até lança a despesa com depreciação, porque a contabilidade faz. Mas na cabeça do gestor lá, muitas vezes, ele não percebe que ele deveria reservar esse dinheiro. Então, em tese, esse dinheiro ele não foi lá lançado como uma despesa para a gente apurar o lucro, não diminuiu. Então, imagina que você pagou alguém. A diferença é que você não vai pagar ninguém fora da empresa. Você vai pegar esse dinheiro e guardar ele numa caixinha. Criar uma conta bancária só para isso e tal. Por quê? Depois dos 5 anos de vida útil do veículo, você vai ter outros 12 mil lá guardado, como se fosse uma poupança. Justamente a despesa que você foi lançando mês a mês, né? Fazendo uma reservinha. E aí o veículo ele vai perder o valor dele. Você vende aquele veículo antigo, por exemplo. Eu sei que 12 mil num veículo, né? Não seria qualquer veículo, mas a título de exemplo. Então, se você pega esses 12 mil acumulados aí, repõe um patrimônio daquele mesmo valor e a empresa continua crescendo, mantendo seu nível patrimonial. Então, ela não perde ao longo do tempo. Ela lança essa despesa justamente para ter esse controle e saber. Né? Então, você vai pegar o saldo da depreciação acumulada e vai conferir aquela conta de poupança, por exemplo, que foi criada especificamente para isso, né? Ou de investimento, sei lá, algo nesse sentido. Né? Que aí os contadores, enfim, o pessoal do financeiro vão conversar e vão alinhar essa ideia. Mas olha que interessante, porque daí a empresa, ela sempre, quando o veículo já está desgastado, até antes, ela consegue ir lá pegar aquele dinheiro que está disponível, que foi reservado para isso, e repor o patrimônio. Então, ela sempre vai ter um veículo de última geração, digamos assim, dos mais novos lançamentos. Ela vai ter mesa nova, ela vai ter cadeira nova, ela vai ter computador novo, ela vai ter toda uma infraestrutura garantindo o patrimônio. Agora, quando a gente não vê essa relação, aí é muito difícil controlar. Né? O pessoal não entende por quê, não sabe qual é a essência, qual é o princípio disso, ou por trás desse processo, né? E aí acaba tendo uma dificuldade de repor o patrimônio. E não sabe como fazer, porque não guardou esse dinheiro ao longo do tempo. O caso do passivo aqui, o mesmo princípio, né? E aí as contas que a gente pagou, o movimento vai estar aqui. Então a gente pagou, por exemplo, aqui do imóvel 1.875, ele fica com um saldo final de 20 mil reais, como a gente viu lá no Rasurente. Capital social, integralizar aqui sem movimento, o lucro, então, como eu já comentei também, ele tinha 3 mil do mês passado, agora acumulou, e aqui a gente vai fazer uma soma, né? Bom até eu já ter avistado aqui. Então, a ideia aqui é que ele tenha uma soma do mês de outubro, do mês de novembro, do mês de dezembro. Se eu fizer uma apuração mensal, se eu fizer uma apuração anual, eu faço esse acumulado para que eu tenha controle dessa informação. Lembrando que esse lucro vai ser distribuído, né? É como se fosse um pagamento para os sócios em relação ao dinheiro que eles investiram na empresa. Ou o próprio reinvestimento dentro das operações. Aqui as receitas e despesas dentro do período. Então, o resultado final, né, vai bater com o nosso lucro do mês, que é os 4.377, e por fim, balanço e DRE. Então, aí no balanço e DRE é relativamente mais fácil do que o balancete, né? A gente consegue observar só o saldo final. Dá para fazer também no balanço saldos com períodos comparados. E aí você vai ter, por exemplo, dentro do balanço, vai ter aqui numa coluna os valores de novembro e na outra coluna os valores de outubro. É muito comum que isso aconteça, isso é orientado pela norma e é, de certa forma, a maneira correta. Eu estou fazendo mês a mês separadamente para a gente poder enxergar as informações separadas. Tá? Mas, normalmente, quando o contador vai fazer de duas competências, por exemplo, 2021 e 2022, 2 anos inteiros, ele vai lançar as duas informações numa demonstração só. Então, ficaria como se fosse esse princípio aqui. Né? Se vocês pegarem aí um exemplo na internet ou algo nesse sentido, em outubro aqui ele lançaria os valores, né, 371 mil, eu acho, relativos aqui somente à conta banco, somente à conta estoque. Então, eu tenho como comparar a variação. Então, olha só, eu tinha 371 mil, passei a ter 374. Com tudo que entrou e saiu, eu ainda fiquei com mais dinheiro em caixa, né, especificamente no banco. Aí eu faço a mesma comparação do meu passivo. Eu tinha uma obrigação de 30 mil, agora está em 20. E eu vou monitorando e avaliando essas informações. Ativo imobilizado, etc., o próprio patrimônio líquido, e os sócios conseguem fazer uma interpretação, uma leitura daquilo. Observar aqui a DRE, que eu já falei várias vezes, mas o lucro do mês de novembro é somente o lucro, o resultado líquido, né, de novembro, tá? Então, quem que acumula? É o valor do meu lucro acumulado que está lá no balanço. Quem é o resultado líquido do período? Somente o lucro daquele período.
ou seja, do mês de novembro no segundo mês, ou seja, o mês de outubro na primeira parte do exercício. Tá? Então, eu acho que assim dá para ter uma dinâmica e vocês conseguem ainda aí ver os principais pontos, né, observando aí todas as despesas e receitas, contas patrimoniais a título de verificação mesmo, né, de que vocês possam conseguir com tranquilidade perceber essa dinâmica da competência, da variação que eu tenho em relação a algumas contas, de devia tanto, paguei tanto, sobrou tanto, mais as despesas do mês e todo este processo que parece muita coisa, vocês estão percebendo que é simples. Movimentação do que eu tinha, né? Você vai lá e parcela, você fica com uma obrigação a pagar. Vai quitando essa obrigação, você tem que ir anotando, porque senão você depende da informação dos outros, concorda? Você não pode chegar na loja lá, imagina que você parcelou uma compra de R$1.000 em 10 vezes. E aí você pagou 2 parcelas, você vai chegar no terceiro mês, a pessoa fala assim, então, você está devendo R$1.000. Vai olhar e falar, ué, mas eu já paguei uma parcela, 2 parcelas, deveria estar devendo 800. É essa informação e esse controle que a gente faz para os empresários, né? Para os gestores, que eu me refiro aqui. Não necessariamente o sócio da empresa somente, mas aquele que toma a decisão, aquele que administra, aquele que toca o financeiro, aquele que toca o estoque, aquele que controla ali o departamento de vendas. Todo mundo precisa dessas informações. E quanto mais apurado, mais assertivo, mais detalhado, mais trabalhado essa informação, traduzida muitas vezes, melhor é a comunicação do vai e vem. Então, lembra sempre que a empresa tem os objetivos dela, a contabilidade vem para somar com esses objetivos. E o que vocês estão aprendendo a fazer agora depende muito de um nível de profundidade desse conhecimento. Porque muitas das vezes, daí você vai conversar com a pessoa, você não vai traduzir, deixar de traduzir essas informações. A pessoa vai olhar para sua carta e falar, mas o que significa esse passivo? Passivo circulante, não circulante, qual que é a diferença? A gente tem que trazer essa informação seguindo essa metodologia, justamente para poder explicar, olha, você começou o mês devendo R$1.000, você pagou uma parcela, agora você está devendo só 900, 800, qualquer que seja o valor. E essa construção de raciocínio é a função da contabilidade geral. Então, lembrando aí mais uma vez, tem aquele livro do Osni, que ele aborda e aprofunda muito mais critérios e conceitos, que somado às outras matérias, comercial, custos, tributária, tudo que vocês imaginarem que vem pela frente aí, né, de outras áreas também, vocês vão conseguir entender o que é o trabalho da contabilidade no dia a dia. Né? E aí, junto com essa contabilidade, a gente tem o fiscal, né, somando aí as informações, departamento pessoal, gestão, gerencial, que vão, de fato, colocar vocês na posição de um verdadeiro contador ou contadora. Né? Aquele que vai assinar pelas demonstrações contábeis, que vai realmente acompanhar e monitorar todo o processo de chefiar, supervisionar um escritório e conduzir o trabalho como a gente deve conduzir, tá bom? Então, espero que tenha aí tirado as dúvidas. Como eu falei, é para vocês checarem, estudarem, verificarem. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigado mais uma vez pela paciência e de terem assistido essa aula. Vejo vocês na nossa próxima aula aqui. Se tudo der certo, vai ser presencial, imagino eu, né? E aí a gente vai conversar mais um pouquinho, fazer as devidas correções e conversar também sobre a nossa prova. Valeu? Até a próxima. Até mais.